O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você também que nos acompanha agora pelas redes sociais e pela Rádio América, nós, neste Evangelho, estamos inseridos numa cerimônia, a cerimônia do adeus. Jesus se reúne com seus discípulos e está perto o momento de sua glória, o momento em que ele será pregado na cruz e de lá derramará todo o seu amor. É neste momento da ceia que Jesus pega o jarro com água, depõe as vestes, amarra sobre seus rins o avental e lava os pés dos discípulos, mostrando-lhes que o maior sinal que identifica a pertença a Ele é o serviço, o amor que serve, o amor que é capaz de lavar os pés. E nisto está a maior das liberdades. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus começa um discurso. Vocês já notaram que nesses momentos limites, a gente fala o que é mais fundamental? Nos momentos em que a gente experimenta o limite da vida, nos momentos em que a gente sente a iminência da morte, a gente costuma resolver muita coisa. A gente costuma falar coisas muito importantes. A gente costuma sentir coisas que ficaram guardadas e muito bem guardadas. Nesta cerimônia do adeus, Jesus dá tudo para os discípulos, explica-lhes absolutamente tudo. E ele diz que não quer que os discípulos se assustem, que o coração dos discípulos não fique perturbado, que eles permaneçam com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio para trazer vida em abundância. É neste contexto que se situa o Evangelho que nós acabamos de ouvir, em que Jesus começa dizendo: eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos, permanecei em mim. Vejam qual é o desejo de Jesus, que a gente não se desgrude dele, é uma paixão mesmo, é um amor apaixonado, que os ramos permaneçam ligados à cepa que ele é, para que elas possam dar cachos de uva. Que a nossa vida possa florescer e frutificar. Quem quer uma vida estéril? Você quer? Eu não.
Quem quer uma vida que não faça sentido, uma vida sem significado, despotencializada? Nós temos tantas potências em nós, mas muitas vezes vivemos tão à parte e tão aquém de toda essa potência, de toda essa seiva de vida que há em nós. Por isso Jesus quis que a nossa vida fosse outra coisa, que simplesmente respirar ou arrastar os nossos dias e as nossas horas, que a nossa vida fosse florescimento e frutificação. Mas para isso é preciso estar ligado nele. E para isso é preciso receber dele a seiva que ele mesmo recebe. A seiva é seu espírito, espírito de vida, espírito que vivifica tudo, espírito que potencializa. Esse espírito quer nos potencializar também. Então, estar ligado a Jesus é produzir frutos. Notem, às vezes a gente se pergunta assim: onde está a presença de Deus no mundo? E o Evangelho de João responde hoje: a presença de Deus no mundo somos nós mesmos. A presença de Deus no mundo somos nós quando ligados a Jesus continuamos dando frutos. Quando a gente é permeado pelo Espírito de Jesus, e aí continua dando os mesmos frutos que Jesus deu. Mais ainda, a videira simboliza a lei em Israel. Quer dizer que agora é preciso desapegar-se da lei antiga, a lei de Moisés. É Jesus a nova lei. É nela que a gente tem que estar grudado. Qual é a lei de Jesus? Qual é o seu mandamento fundamental? Como é que nós então permanecemos nele? Seguindo este mandamento fundamental. A videira, vocês sabem, produz também a uva, da uva se faz o vinho, e o vinho é símbolo da alegria, é símbolo da fidelidade, é símbolo do amor. Estar ligado a Jesus é experimentar, portanto, alegria, amor, fidelidade. Olha o que a gente pode experimentar estando ligado a Jesus: não culpa, não ressentimento, não uma religião esmagadora, pesada, não uma religião que ao invés de libertar a nossa potência de vida, a esmaga e a espreme. É o contrário. Em Jesus a gente encontra a liberdade de florescer e frutificar. O texto vai mais longe ainda. Diz tantas vezes de permanecer, e diz que glorifica-se a Deus quando a gente dá frutos. Como é afinal que a gente pensa que a gente glorifica a Deus? Rezando missa? Certamente rezar missa é um jeito de estender o culto a Deus, de glorificá-lo. Na nossa piedade popular, certamente na nossa piedade popular, a gente também estende um culto a Deus, a gente o glorifica. Mas o Evangelho de João não faz referência a nenhum desses modos de glorificar a Deus. Ele diz que o jeito que a gente glorifica a Deus é dando frutos. E é isso que faz a gente discípulo. A gente é discípulo quando a gente dá frutos. Afinal, que frutos são esses? Quais são esses frutos que fazem a vida ter sentido? Tanto é que quando a gente não dá frutos, a gente é cortado e jogado ao fogo. Muito cuidado com isso. Porque muita gente vê aí uma ameaça. E vê uma ameaça de inferno, inclusive. Isso não está presente no horizonte do Evangelho de João. O fogo representa a vida sem significado. A vida sem sentido. Uma vida que se perde, que não vale, perde-se. Podia ser muito, mas não foi nada. Então, para que a gente tenha uma vida que seja diferente disso, é preciso permanecer em Jesus. E os frutos que a gente tem que dar são os mesmos frutos que Jesus deu: amor e justiça. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque a gente está muito acostumado e mal acostumado com essa palavra amor. E por isso a segunda leitura, também tirada de um texto joanino, se junta muito bem ao Evangelho de hoje, dizendo-nos: ameis, mas não com palavras,
Porque muitas vezes o nosso amor se tornou apenas isso, discursivo. Um amor teórico demais. Amor aos que estão longe, mas dificilmente aos que estão próximos. Amor que é fácil de dizer, mas tem seus custos. Mas é o que traz sabor à vida. É o que faz a vida se parecer com o vinho da alegria. É o que faz a vida se parecer com o florescimento da videira. Então, amar. E um amor que seja capaz da mesma coisa que o amor de Jesus foi capaz. De doar vida, de servir, de olhar os mais necessitados, os mais frágeis. Afinal, a misericórdia de Jesus era perdão, então a gente tem que aprender a perdoar. E quantas vezes a vida vai ficando sem frutos, estéril, porque a gente não dá conta de perdoar, porque a gente vai arrastando pesos enormes atrás da gente, a gente vai fazendo assim um quartinho no coração da gente para guardar todos os pesos, todo o lixo que a gente não precisava de carregar. Amar como Jesus amou é servir o mais necessitado, afinal a sua misericórdia é estender a mão para quem tem fome, partindo o pão. Sua misericórdia é vestir o nu, é levar vida por onde ele passa. Como é possível estar ligado a Jesus e fechar os olhos à vida? Não dá. Não é possível estar ligado a esta cepa, querer que esta vida seja a vida que floresce e frutifica e depois se aliar a projetos de morte, fechar os olhos para a morte, ver os irmãos que morrem sem estender a voz, ver os irmãos oprimidos e não fazer nada. Isso não foi nada do que Jesus fez. Pelo contrário, Jesus soube amar de forma concreta. Soube amar ultrapassando conflitos. Quantas vezes ameaçaram Jesus de morte, mas mesmo assim ele se manteve firme e resoluto num amor que não era só de palavras. O nosso coração tantas vezes não dá conta desse amor concreto. O nosso coração muitas vezes é pequeno e se apequena, mas ainda bem que há Deus, e o coração de Deus é maior que o nosso coração, diz a segunda leitura, e por isso nós podemos confiar nele. Esse coração alarga o nosso para que a gente seja capaz também de amar. No fundo, permanece em Deus quem permanece no amor. Tem um canto que a gente geralmente repete, um refrão. Vou pedir para vocês cantarem, não, pode ficar tranquilos. Um refrão que a gente repete de vez em quando que diz: Deus é amor, fraterno amor. Arrisquemos viver no amor. Onde se vive no amor, Deus aí está. O amor traz Deus, faz Deus presente. E é esse amor concreto, não só amor de palavras. É amor que acolhe, como Barnabé acolheu Paulo na comunidade. É amor que se deixa levar pelo Espírito de Deus, que é Espírito da vida, como as primeiras igrejas. É amor que nos orienta. A gente se pergunta assim, o que eu faço? Tem gente que está desorientada. Quantas vezes a gente está tão perdido? O padre tal fala isso, o padre fulano. O padre ciclano fala isso. Parece que eles estudaram em escolas diferentes. Tem uma escola de teologia que diz isso. Tem uma escola de teologia que diz aquilo. O que a gente faz? Por onde a gente vai? A gente às vezes se sente perdido. Pois bem, hoje o Evangelho nos explica, a gente não tem que estar ligado nem no tronco, nem na cepa do padre fulano, nem na cepa do padre ciclano. A gente não tem que estar ligado nem na cepa de uma teologia ou de outra. A gente até pode, mas se a gente não esquece, e se a gente não deixa de produzir os frutos de Jesus, esta é a orientação, o norte que a gente segue. E por isso eu termino repetindo as palavras de Santo Agostinho. Ama e faz o que queres, mas não diga que amas, só para fazeres o que queres. Ama e faz o que queres, mas não diga que amas, só para fazeres o que queres. O amor, no fundo,
é o nosso norte, a seta que nos aponta para Deus. Fora disso, não há cristianismo. Fora desta vida que o amor nos traz, não há ninguém ligado a Jesus Cristo. Só podemos permanecer em Jesus, permanecendo no seu jeito de viver. Amém.